Fala nação, saudações rubro-negras aí do maior campeão brasileiro da Liberta, Clube de Regatas do Flamengo, hoje dia 2 de março de 2026. Mengão tentando se reabilitar aí depois desse início de ano complicado, perdeu a Supercopa, perdeu a Recopa para o Lanús, Felipe Luiz aí enfrentando a maior turbulência desde que assumiu o Flamengo, e a gente tem que acompanhar aí o que a mídia está falando do Flamengo, está falando do Felipe Luiz, muitos aí já estão apontando aí um sucessor aí para ele. Leonardo Jardim aí vem aí ganhando força nos bastidores. O nome do Galhardo também é citado em alguns momentos. Então vamos ver o que vai acontecer. O fato é que, na verdade, todos nós aqui estamos acompanhando o Flamengo, a gente sabe que o Flamengo está jogando assim muito abaixo do que a gente esperava que fosse jogar esse ano, né? Depois de uma renovação aí conturbada do Felipe Luiz, uma renovação demorada. Felipe Luiz demorou demais aí para dar o sim ao Flamengo. O Flamengo esticou a corda, cedeu ao que ele queria, mas o fato é que agora a pressão é muito grande em cima dele, muito por conta dessa sequência ruim, desse início ruim. Vamos ver aqui a repercussão da mídia e da preparação do Flamengo para esse jogo. Ontem o Fluminense ficou no empate com o Vasco, o Fluminense ganhou o primeiro jogo por 1-0, então o Fluminense está na final. Se o Flamengo mantiver aí a vantagem, o Flamengo ganhou o primeiro jogo contra o Madureira por 3-0, se mantiver essa vantagem, o Flamengo também vai fazer essa final aí contra o Fluminense. Vamos ver aqui que o Mauro César, canal UOL Sport, já deixando aqui os agradecimentos ao canal UOL Sport pelas imagens aí, e depois que o Mauro César falar, a gente vai ter seus comentários aqui. Mas a pressão tá grande em cima de jogador, de Felipe Luiz, teve faixa de torcida. Você achou que passou do ponto? Eu acho que passa do ponto quando você fala que tá faltando porrada, né? Não tem nem que ficar ameaçando ninguém de porrada, né? Salário em dia, porrada em atraso, uma coisa assim. Eu acho que passa do ponto. Porrada em falta, né? Agora, manifestação, desde que pacífica, acho que qualquer pessoa tem direito de se manifestar sobre qualquer assunto. Melhores salários, segurança na rua, a rua está esburacada, ou meu time está uma merda. Eu posso me manifestar, né? Se aquilo é importante para mim, desde que eu não agrida ninguém, não ameaço ninguém. Acho que os caras têm um direito. Mas não tem o que fazer, aí é problema deles. Agora, ir na casa do sujeito lá para pegar no pé dos caras, chega a ser engraçado às vezes, né? O cara da torcida jovem, chega lá e desce um campeoníssimo lá para conversar com eles e ele fala: não, que estamos aí na rua desde 6 da manhã, eles estão aqui até agora e tem treino amanhã. Pô, cara, chega a ser engraçado, né, cara? Chega a ser hilário, né? Tem que rir, negócio. Não, tem treino amanhã. Quer dizer, porra, os caras estão lá para dizer que o jogador tem treino amanhã, bicho. Mas, assim, eu acho que a pressão, tirando esses excessos, cara, isso é inerente ao time grande. A gente gosta ou não, concorda ou não, é inerente ao time grande. E assim, eu acho até que talvez alguns jogadores do Flamengo, alguns profissionais do Flamengo, não tenham compreendido ainda que 2025 de fato acabou e que não existe essa história de não ganhamos tudo. Ganharam tudo, tem que ganhar de novo, e de novo, senão não serve. Exatamente. É simples assim. Isso em qualquer time grande, quando você tem o quê? Dinheiro para contratar bons jogadores. Você tem grana, bons jogadores, boas condições, então você tem que entender que você tem que estar sempre ganhando. No mundo inteiro, gente. O Guardiola não limou quase todo o elenco do City, refez o time porque o time já tinha passado do ponto. E reformulou tudo, porque tem que ganhar de novo, tem dinheiro, tem que ganhar. Isso acontece no Barcelona, no Real Madrid, cada um dentro da sua realidade. Como o Flamengo tem hoje grana para contratar, tem um elenco caro, esse elenco tem que responder. Não pode perder 2 jogos para o Lanús, não pode ficar perdendo taça como se nada tivesse acontecido, não pode cruzar 44 bolas na área do Lanús e não fazer um gol em 210 minutos com bola rolando, só 2 gols de pênalti. Pois é. Um deles inexistente. Não tem condição. Não tem condição. Então vão ser cobrados, é natural. E internamente está havendo uma cobrança do Felipe Luiz que eu acho que é pertinente, que é para ele rever também conceitos do modelo de jogo dele. Porque se não está funcionando assim, você tem que buscar outras maneiras de jogar, outro sistema de jogo, outro aproveitamento dos jogadores. Não pode ser uma forma. Não, meu time é assim, joga desse jeito, e os jogadores têm que se encaixar, mesmo que você queira encaixar, sabe aquele jogo de montar? Um quadrado num círculo. E não entra, o cara não vai encaixar. Então muda isso aí. A reivindicação interna que está havendo tem sido essa. Por isso, quando eu falo, é o presidente do clube e também o diretor esportivo, que tem que ser mais presente. O José Boto tem que assumir mais à frente. Aliás, já virou alvo da torcida também, tinha faixa contra ele. Porque ele foi contratado como um diretor esportivo, diretor técnico, com esse viés, né? Foi técnico, cara do scout, então ele tem que ter abertura para questionar decisões do treinador. Inclusive, por exemplo, Cebolinha, lateral direito contra o Lanús. Cara, isso aí... foi essa? Por que? De onde tirou essa ideia?
Por que isso aí? Inacreditável. O Cebolinha levou lá uma dura, né? Foi advertido. Eles criaram lá um código de conduta para evitar esse tipo de declaração, que, na minha visão, também evidencia falta de controle, falta de comando. Quando o jogador dá uma declaração dessa, é porque ele não está nem aí. Ele está sentindo que vai falar e vai ficar por isso mesmo. Se o cara respeitar ali a hierarquia, ele não fala um negócio desse. O cara tem 10 meses de contrato ainda e fala, não, no meu último ano, pô, que papo é esse? Num momento como esse, totalmente inadequado. Você pode falar em outro cenário lá dentro, não daquela maneira. Sorte do Flamengo que pegou Madureira antes e depois, né? Então, a tendência hoje é vencer, a não ser que aconteça alguma outra atuação inexplicável, inaceitável, e aí ele ganha ainda 6 dias até o duelo com o Fluminense. É tempo razoável, né? Digamos que ele vai ter, ao todo, de quinta até o outro domingo, isso, só o Madureira no meio. Então, assim, hoje tem jogador que vai ser preservado, que já foi retirado do jogo porque tem que dar uma descansada, alguns talvez ele não escale de saída, e ao mesmo tempo ele pode hoje até fazer um treino de luxo, porque o jogo é válido pelo campeonato, né, para testar algumas soluções, testar algumas saídas, né, mudar talvez a forma de jogar e tentar encontrar soluções para encaixar os melhores jogadores, que eu acho que é o desafio de todo técnico. Você tem que encaixar os melhores jogadores. O sistema de jogo você vai desenvolver em função do que você tem. E não você ter uma forma específica e tentar encaixar o triângulo no círculo, porque não vai encaixar. Bom, Arnaldo, esse jogo contra o Madureira hoje é meio que... É isso aí, meus irmãos. Análise aí do Mauro César. E a verdade é essa mesmo, né? O Flamengo, a torcida tem todo o direito de cobrar. E na minha opinião, assim, eles têm que ser cobrados, né? Convenhamos aqui, pessoal. Eu acho assim, os caras recebem salários assim astronômicos para jogar hoje no Flamengo, né? Os caras têm uma estrutura de primeiro mundo. Ali é a Europa, né? O que a gente vê hoje ali no Flamengo é uma estrutura de primeiríssimo mundo. O Flamengo, hoje ele tem assim, um dos melhores centros de treinamentos, se não é o melhor da América Latina. Ele está ali nos top 5 da América Latina. É um dos melhores centros de treinamentos do mundo, né? Deve estar ali entre os 20 melhores centros de treinamento em termos de estrutura do mundo. E uma coisa que o Flamengo tem hoje, que o Flamengo não tinha há 20 anos atrás, né? Que é o quê? Os salários em dia, né, cara? O Flamengo hoje tem salários em dia. Então, o jogador, qual é a desculpa do jogador? Né? Qual é a desculpa para corpo mole? Né? Não existe isso. Agora, eu acho, assim, em termos de Filipe Luís, né? Eu sou um cara que, assim, desde o início que o Filipe Luís estava para ser contratado, ser efetivado, eu fiz assim uma fé muito grande que ele deveria ser efetivado, fiz uma fé muito grande da campanha que ele fez ano passado, né? Mas vamos combinar, o Filipe Luís ele se perdeu, né? O Filipe Luís ele se perdeu. Então, ninguém vai poder fazer com que ele se ache. Só ele pode se achar novamente. A realidade é essa. Então, ele tem que ver aonde que ele está errando. Uma coisa que eu acho, isso é uma crítica minha que eu faço e venho fazendo aí há muitos jogos, né? Eu acho que o Flamengo só tem o quê? Só tem uma formação, cara. O Flamengo só joga com 3 jogadores na frente, 5 no meio de campo, né? Porque faz ali aquele 2-3, né? E os da frente, e os jogadores de trás. O Flamengo só tem essa formação. E outra, o Filipe Luís ele entrou numa de todo jogo, ele não dá continuidade ao jogador que está na equipe. Ele mantém aquele esquema e ele vai utilizando jogadores diferentes. Ele está lembrando muito assim o trabalho do Sampaoli, né? Quando o Sampaoli começava a mudar, todo jogo era uma escalação. O trabalho daquele Domenech Torrente, que todo jogo era uma escalação. E aí fica muito difícil para o jogador se entender em campo, né? Até para o jogador internalizar, porra, não, minha função é exatamente essa, né? Fica muito difícil. Então o Filipe Luís ele tem que se reencontrar, né? E ninguém melhor do que ele para ele mesmo se reencontrar. Ninguém vai se reencontrar por ele, né? Ele mesmo tem que se reencontrar e sair um pouquinho dessa soberba, né? O que foi falado aí também na derrota contra o Lanús, da história do trabalho autoral. A sensação que a gente tem é que a teimosia dele, que ele vem sendo teimoso, para marcar um trabalho autoral. Essa é a sensação que a gente tem de Filipe Luís, né? E não fazer o simples, o que o senso comum está pedindo. A sensação que a gente tem é essa. Ele tenta fugir ao senso comum, tenta ter um trabalho autoral,
para, se der errado, ele fala, não, a culpa é minha, mas se der certo, ele também se vangloriar disso, né? Essa é a sensação que a gente tem. Então, ele mantém Carrascal no time titular, ele mantém o Plata no time titular, por conta das suas convicções. E essa soberba, vamos colocar assim entre aspas, e essa soberba, né, vem minando ele, vem minando o trabalho dele, vem fazendo com que ele perca moral com o elenco. E é um cenário muito complicado. Mas é isso. Se você chegou até aqui, eu te peço a tua opinião. O que você está achando? Você acha que o Filipe Luiz ele ganhou um tempo extra aí no Flamengo? Para esse jogo e talvez para essa final do Carioca? Ou você acredita que o Filipe Luiz já tem que vazar do Flamengo? E sobre os nomes que eu coloquei aqui no início do vídeo, o Leonardo Jardim, o Galhardo. Você é a favor do Flamengo trocar de treinador agora e trazer esses nomes? Conta para mim aqui nos comentários. Valeu, nação. Forte abraço para você que não é inscrito aqui no canal ainda. Eu sou o Rafão, esse é o canal Pauta do Mengão. Eu peço para que você se inscreva aí no nosso canal, ative as notificações, tá certo? E acompanhe aí o nosso trabalho, porque aqui é Mengão 24 horas por dia. Valeu, nação. Tamo junto. Forte abraço. Fiquem todos com Deus.